Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre oxidação e redução de álcoois, alcenos, alcinos e ciclanos. Os tópicos que vamos estudar hoje são oxidação de álcoois primários, secundários e terciários, oxidação branda e enérgica de alcenos e ainda a oxidação de ciclanos. E de forma resumida, a gente vai dar uma olhada sobre o que são processos de redução. Então, a começar por oxidação de compostos orgânicos, temos aqui que oxidação, como definição geral, é o ato de perder elétrons para um agente oxidante, que pode ser o permanganato de potássio, o KMnO4, ou o dicromato de potássio, que é o K2CR2O7. Aqui nos exemplos, eu vou utilizar mais o K2CR2O7 ao invés do permanganato. Na química orgânica, o ato de oxidar, a gente pode simplificar como o ato de aumentar o número de ligação entre carbonos e oxigênios. A começar pela oxidação branda de álcoois primários, temos aqui o propan-1-ol, que é um álcool primário, né? O que era um álcool? Eram substâncias que possuem OH ligado a carbono saturado. Temos aqui o OH ligado a um carbono primário, né? Carbono primário porque este carbono aqui está ligado a apenas um outro carbono. Então, fazendo a oxidação deste cara aqui desta forma, temos aqui o dicromato diluído e frio em meio ácido, poderia ser o permanganato também. Esse aqui é o nosso agente oxidante, o que vai nos fornecer o seguinte produto, o propanal. Então aqui antes a gente tinha uma ligação entre carbono e oxigênio, agora temos duas ligações entre carbono e oxigênio. Se fizermos uma oxidação posterior do propanal, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, da mesma forma, né, a oxidação feita com o nosso agente oxidante diluído e frio em meio ácido. A gente aumenta o número de ligações entre carbono e oxigênio. Antes tínhamos duas ligações aqui, agora possuímos três, né? Uma, duas, três ligações entre carbonos e oxigênios. Como eu coloquei no exemplo, né? Então está aqui uma ligação entre carbono e oxigênio, duas ligações entre carbonos e oxigênios, e aqui no ácido propanóico, três ligações entre carbono e oxigênio. Essa é a oxidação branda de álcoois primários. Então a gente vê que um álcool se transforma em um aldeído, e o aldeído pode se transformar em ácido carboxílico. Álcool, aldeído, ácido carboxílico. O número de carbonos não muda, né? Nos nomes, inclusive, já aparece prop, prop, prop. Tudo bem? Bom, na oxidação enérgica de álcoois primários, o que a gente observa? A gente observa que essa transição do propan-1-ol para o ácido propanóico já é direta. Tudo bem? Não possui esse intermediário aqui, que seria o propanal. Tudo bem? Então, a gente passa direto de uma ligação entre carbono e oxigênio para 3. Vemos aqui, então, que o álcool passa diretamente para a forma de ácido carboxílico. Muito bem. Vendo aqui a oxidação branda de álcoois secundários, o que a gente observa? Temos aqui o nosso álcool secundário, né? Aqui o carbono secundário, porque este carbono está ligado a dois outros carbonos, o nosso OH ligado a este carbono, né? Álcool secundário. Quando a gente faz essa oxidação em meio ácido, o que a gente observa é a formação de uma cetona, né? C dupla O entre dois carbonos. Tudo bem? Aqui eu coloquei oxidação branda, mas mesmo a oxidação energética forneceria o mesmo produto. Tudo bem? Então a gente parte de uma ligação entre carbono e oxigênio, que está piscando aqui, para duas ligações carbono-oxigênio, que também estão piscando aqui. Tudo bem? A mesma coisa aconteceria com este exemplo aqui. A gente tem uma ligação entre carbono e oxigênio, agora passamos de duas ligações entre carbono e oxigênio. Claro, temos que eliminar este H daqui. Tudo bem? Então, o que a gente observa nesse tipo de oxidação? Um álcool secundário se transforma em uma cetona. Se vocês lembrarem, o que acontecia no álcool primário? O álcool primário passava para ácido carboxílico, fazendo um comparativo.
Tudo bem? Bom, para a oxidação de álcoois terciários, o que a gente observa? A gente observaria aqui de uma ligação carbono-hidrogênio para duas ligações carbono-hidrogênio. Errou. Errou feio, errou rude. Isso não existe. Isso está errado por quê? Porque aqui o carbono estaria fazendo 5 ligações, não é? E a gente sabe que o carbono só faz apenas 4. Por isso é incorreto. Tudo bem? Então, o que a gente tem que lembrar é que álcoois terciários não sofrem oxidação. Apenas os primários e os secundários. Tudo bem? Já para a oxidação de alcenos, o que a gente observa? A começar, o que era mesmo um alceno? Um alceno ou alcenos são hidrocarbonetos que possuem apenas uma ligação C+C. Já a oxidação branda de alcenos, como funciona? Funciona desta maneira aqui. Temos aqui um alceno que vai sofrer uma oxidação branda, né? O nosso agente oxidante está diluído e frio em meio ácido, né? Assim, sempre acontecem as oxidações brandas. Sempre com o nosso agente oxidante diluído e frio. Aí a gente vai ter este produto aqui. A gente vai ter dois OHs pendurados, né, um em cada carbono, que pertencia à insaturação. Então o que a gente observa aqui? A gente partiu de um alceno e obteve um diálcool vicinal, né? Por que vicinal? Porque temos aqui estes OHs pendurados em carbonos vizinhos um ao outro. Tudo bem? Então, a oxidação branda de alcenos sempre vai produzir um álcool, ou melhor, um diálcool vicinal. Está aqui as hidroxilas em carbonos vizinhos, o que indica para nós um diálcool vicinal. Bom, agora, como que funciona a oxidação enérgica de alcenos, né? Oxidação enérgica ou energética. Então, está aqui o nosso agente oxidante concentrado e quente, né? Toda oxidação enérgica acontece assim, com o agente oxidante concentrado e quente. Poderia ser o permanganato de potássio aqui, KMnO4, tudo bem? O que acontece aqui? A gente vai quebrar esta ligação do nosso alceno e no lugar nós vamos colocar isso aqui. A gente vai colocar um dupla O, e vai colocar mais uma ligação de OH aqui. Então, a gente vai quebrar a ligação. Neste lugar aqui, vamos colocar O de um lado, O do outro. E vamos colocar um OH também. Mas a gente só pode fazer isso se aqui tiver CH. Se aqui tivesse alguma ramificação, não poderíamos fazer isso. Já vou mostrar no exemplo. Então, o que a gente obteve aqui? A gente partiu de um alceno e obteve ácido carboxílico. Aqui, o carbono está no seu estado máximo de NOx, né, de carga permitida. Bom, agora vamos ver esse exemplo aqui. Está aqui o nosso alceno, só que este carbono está substituído. Tem um CH3 pendurado aqui. O que a gente vai fazer? A princípio, a mesma coisa. A gente vai quebrar essa ligação. Só que aqui eu coloquei diluído e frio, mas na verdade é concentrado e quente, tá? Aqui a gente vai produzir um ácido carboxílico, né? A gente vai colocar aqui um O e um OH. Só que deste outro lado aqui, nesse carbono, a gente vai colocar apenas um dupla O. A gente não vai poder pendurar um OH também. Então, quando a gente vai fazer a oxidação enérgica de um alceno, em que um dos carbonos está substituído por um carbono, o que a gente observa? A gente tem um alceno como nosso reagente, com produtos temos ácido carboxílico e uma cetona. Então, se houver uma ramificação em um dos carbonos, como acontece aqui, a gente vai observar a formação de cetona. Vamos lá. Já para a oxidação de ciclanos, o que a gente observa? Para começar, o que era um ciclano? Ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos sem insaturação, sem dupla ligação, sem tripla ligação. Para a oxidação enérgica de ciclanos, o que a gente tem? Tem aqui um ciclano qualquer, nesse caso aqui o ciclopropano.
Aqui a gente tem o nosso agente oxidante concentrado e quente, né? Dessa vez coloquei o permanganato aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar a ligação dessa cadeia, a gente vai abrir essa cadeia. E estes carbonos aqui estão do lado da ligação que a gente quebrou, eles vão sofrer oxidação. Aqui eles não possuem nenhuma ligação com oxigênio. Eles vão passar direto para 3, como a gente vai observar aqui. Tudo bem? Então, este carbono era este carbono aqui, e agora ele tem 1, 2, 3 ligações com oxigênio. Tudo bem? Este carbono era este carbono aqui, e agora ele tem 1, 2, 3 ligações com oxigênio. Então, de um ciclano, a gente obteve um diácido. Por que diácido? Porque temos esses dois grupinhos aqui. 2 grupos ácido carboxílico. Por isso, um diácido. Aqui, para um outro ciclo de 5 carbonos, o que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Com o nosso agente oxidante concentrado e quente em meio ácido, a gente vai acabar quebrando essa ligação da nossa cadeia, a gente vai abrir esta cadeia cíclica, formando aqui uma cadeia aberta, com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, como tinha aqui antes, né? O número de carbonos não muda, a diferença é que este carbono, que era este carbono aqui, ele passa a ter 3 ligações com oxigênio, ele está no seu estado máximo de oxidação. Este carbono é este carbono aqui, que também passa para o seu estado máximo de oxidação, que a molécula permite, tudo bem? Então, ele passa também para 3 ligações com oxigênio. Então, aqui, de novo, temos 2 ácidos carboxílicos. Então, a gente passou de um ciclano para um diácido, assim como no exemplo anterior. Tudo bem? Bom, agora, quando a gente fala de redução de compostos orgânicos, a redução nada mais é do que receber elétrons de um agente redutor, né? É uma substância que vai receber elétrons de um agente redutor. E na química orgânica a gente pode encarar isso de 2 formas. A gente pode dizer que a gente vai diminuir o número de ligação entre carbono e hidrogênio, ou simplesmente aumentar o número de ligações do carbono com hidrogênios. Agentes redutores mais comuns são o hidreto de alumínio e lítio e o borohidreto de sódio. Tudo bem? Bom, aqui um exemplo. O ácido etanóico, sob influência do hidreto de alumínio e lítio, em meio ácido, junto com água. Então, aqui, esse carbono tinha 3 ligações com oxigênio, agora ele passou para apenas uma ligação com oxigênio. A gente pode encarar dessa maneira também. Este carbono aqui, agora ele tem 2 ligações com hidrogênio. Antes ele não tinha nenhuma, agora ele passa a ter 2. Essa é uma outra forma de encarar. Então, a gente passa de um ácido carboxílico para um álcool. Outro exemplo que a gente pode ter é este aqui, um pouquinho diferente dos demais que a gente estudou. Aqui a gente tem uma amida e a gente passa para uma amina. De uma amida, passamos para uma amina. Este carbono aqui tinha 2 ligações com oxigênio, agora ele passa a ter 2 ligações com hidrogênio. Bom, uma analogia que a gente pode fazer, pensando na redução, é que a redução segue o caminho inverso da oxidação. Tudo bem? Então, se a gente fosse daqui, por exemplo, do etanol para o ácido etanóico, a gente está fazendo a oxidação enérgica do álcool primário. Tudo bem? Vamos dar uma olhada em alguns exercícios para ajudar a fixar esse conteúdo. Tem esse exercício aqui da FURG que diz assim: assinale a alternativa que apresenta os produtos corretos esperados na oxidação enérgica, solução ácida concentrada de permanganato de potássio, sob aquecimento do 2,4 dimetil-pente 1-eno. Então, depois de ler todo esse enunciado, o que ele quer? Ele quer o produto correto da oxidação do 2,4 dimetil-pente 1-eno. Para começar, a gente tem que escrever a estrutura do 2,4 dimetil-pente 1-eno, que é essa daqui. Aqui a estruturinha dele. Cadeia principal com 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5.
no carbono 1 começa esta dupla ligação e no carbono 2 e 4 estão pendurados 2 radicais metil. São esses radicais CH3. Muito bem, para a nossa oxidação energética, a gente vai quebrar a ligação com o nosso agente oxidante quente e concentrado. Tudo bem? Essa é a oxidação energética. Nessa oxidação energética, o que a gente vai formar de produtos? A gente vai formar aqui, bom, a gente vai quebrar essa ligação, vai colocar um oxigênio aqui, né? Uma C dupla O. E aqui, esse carboninho aqui é um pouco diferente do que a gente viu, mas o que acontece na oxidação energética? O carbono passa para o seu estado máximo de oxidação. Aqui, ele não tinha nenhuma ligação com o oxigênio. Agora, ele passa a ter 4, né? Porque ó, este carbono aqui não tem nenhuma outra ligação com carbono. Então, ele pode chegar a 1, 2, 3, 4 ligações com oxigênio. Ele formaria aqui o ácido carbônico. Só que acontece que o ácido carbônico é um composto muito instável. Ele acaba formando água e CO2. Tudo bem? Então, vamos observar uma coisa. Vamos lembrar que quando houver a formação de ácido carbônico, o ácido carbônico vai se decompor em CO2 e água. Sempre assim. Com esses 3 produtos, a gente tem que a alternativa correta é a alternativa E. Gás carbônico, 4-metil-pentano-2-ona, ou, no caso aqui, 4-metil-2-pentanona, né? Essa aqui é uma nomenclatura um pouco antiga já, e a água. Então, aqui deu a alternativa E. E de escola. E de... Opa, Gangnam Style. Muito bom. Vamos ver mais um. Essa aqui é da Estadual do Rio de Janeiro e diz assim: na reação abaixo, que está aí, não é? A nomenclatura oficial ou nomenclatura IUPAC do composto orgânico formado é... Bom, então vamos tentar identificar o que está acontecendo aí. Essa aqui é um pouquinho incomum, porque ele está colocando uma base aqui. Tudo bem? Mas não tem tanto problema. O que ele está fazendo aqui? Ele está reagindo com permanganato. Então, ele também vai fazer uma oxidação desse cara. Então, vamos lá. A gente tem aqui o 3-metil-X3-eno, né, que eu redesenhei aqui. Vamos fazer a nossa oxidação aqui, pensando que está em diluído e a frio. Dá para fazer essa analogia, que na verdade ele está em meio básico, né? E não meio ácido, como eu coloquei aqui. Mas a gente vai formar um diálcool vicinal aqui. Tudo bem? Se ele está diluído a frio em meio ácido ou em meio básico, como está aqui, a gente vai formar um diálcool vicinal, como diz a alternativa E aqui. Tudo bem? 3-metil-hexan, 3,4-diol. 3-metil-hexan, que é a cadeia principal, 3,4-diol, porque nos carbonos 3 e 4 temos 2 OHs que tem esse sufixo ol, né? 2-ol, diol. 1, 2, 3, 4, né? 3, 4, diol. Tudo bem? Alternativa E. Entenderam? Vamos seguir. Por último, temos aqui esse exercício da PUC de Minas que diz assim: por oxidação, uma substância orgânica X forneceu uma cetona de mesmo número de carbonos X. A substância que foi oxidada é 1. Bom, então vamos relembrar aqui o que a gente viu até agora. A gente viu que um álcool primário pode fornecer um aldeído e um ácido carboxílico. A gente viu que um álcool secundário pode produzir uma cetona. Pelo que diz a alternativa aqui, ou melhor, pelo que diz a questão, a gente tem que a nossa substância orgânica forneceu uma cetona. Se forneceu cetona, então a gente tem um álcool secundário. De cara, já daria para eliminar álcool terciário, porque álcoois terciários
não sofrem oxidação. Tudo bem? A gente viu há poucos minutos atrás. Então, nesse caso, temos como correta também a alternativa E de entenderam. Aqui eu coloquei mais um exemplinho de um álcool secundário formando cetona, que foi o mesmo exemplo que eu usei lá atrás. Álcool secundário, este OH está ligado a um carbono secundário. Carbono secundário porque este carbono está ligado a outros dois, este e este aqui. Esta substância aqui, que é o nosso álcool secundário, vai formar uma cetona, C-O entre dois carbonos. Tudo bem? E de escola, E de... Entenderam? Eu espero que sim. Bom, gente, então é isso. Bons estudos para vocês. Boa semana e até mais. Open Gangnam Style.